Olá, amigos! Hoje eu estou aqui com a doutora Ailane Araújo, médica, professora e palestrante, uma das maiores especialistas em cannabis medicinal e medicina metabólica integrativa. Ela é fundadora do CBRMC-IN e do Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide e Integrativa, o NDMCI. Formada em Medicina e pós-graduada em Pediatria, Nutrologia e Psicologia Positiva com certificação internacional. É membro da International Society of Cannabinoids Research, The Society of Cannabis Clinicians e também a Associação Internacional de Medicina Cannabis. Realiza consultoria técnica em cannabis medicinal para grandes empresas do setor. É líder de opinião reconhecida internacionalmente. Bem-vinda, Ailane, tudo bem? Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo, tudo maravilha. E você? Tudo ótimo, Ailane. Além disso, ela está lançando um aplicativo mobile, para facilitar a interação entre médicos, pacientes e pesquisadores, focado na medicina integrativa e cannabis medicinal, o Canna Conecta. O Canna Conecta é um aplicativo super legal, porque as pessoas podem baixar, e também tem acesso no computador, você pode entrar ali direitinho, poder participar. E ali a gente coloca muitos artigos científicos, a gente auxilia os pacientes com grupos específicos por patologia, Ali tem também a parte de cursos, quem são os médicos que estão fazendo curso, que são mentorados também, eles têm uma área específica para a gente poder fazer várias trocas. Enfim, é muito rico, a pessoa cresce bastante, evolui bastante, tem um grupo de apoio, de suporte, que a gente pode trocar várias experiências, então super vale a pena. Eu adorei, eu já me cadastrei, O Facebook perdeu totalmente a graça, gente, o aplicativo é maravilhoso, Tem os artigos, a gente consegue se comunicar, é o mesmo estilo de uma rede social. Exatamente. Só que o assunto focado é realmente a medicina integrativa, metabólica e o cannabis medicinal. Eu achei assim maravilhoso, uma excelente ideia mesmo. Ai, que bom, fico muito feliz. Ô, gente, é o seguinte, quem não conhece a plataforma, aqui embaixo no chat, você pode tirar suas dúvidas agora mesmo, imediatamente. A gente vai ligar a inteligência artificial em alguns momentos aqui, então você pergunta, ela responde imediatamente. A equipe da doutora Ailane também está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? E vocês podem também agendar facilmente uma consulta com a Ailane utilizando esses botões que estão aqui embaixo do vídeo, acima do chat. É só clicar no botão que até 24 horas a equipe da Ailane vai entrar em contato aí para agendar a consulta para vocês, tá? Aproveitem o podcast de hoje, que realmente é bem curioso, vai tirar muitas dúvidas aí e vai ser de grande proveito para todo mundo, Médicos, pacientes, outros pesquisadores, vão aproveitar aí o podcast. Ailane, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que eu acho bem interessante, é que hoje, com a tecnologia, você está prestando atendimento internacional, Tem pessoas aí em todas as áreas do mundo. Eu estou vendo que você atende aí Estados Unidos, pessoas no Canadá, na Europa e na Jamaica, Quer dizer, se você está orientando pessoas na Jamaica sobre esse assunto, realmente você é especialista, internacional. É muito bom ver que as pessoas têm o resultado comigo, e começam a divulgar até de forma internacional. Então, isso a gente consegue ver um resultado diferenciado na vida de cada pessoa. O tratamento ele é personalizado. A gente tem uma empresa aqui que trabalha com manipulação, enfim, uma farmácia, que consegue enviar os medicamentos, os produtos, enfim, para qualquer lugar do Brasil, do mundo. O paciente recebe na casa dele, então não tem dificuldade nenhuma, porque às vezes a minha prescrição não é válida, em outro território que não seja o nacional, por causa do CRM. Mas através disso a gente consegue dar todo o suporte, inclusive com reposição hormonal. Então, como a receita é personalizada, todos os nutrientes, tudo direitinho, a farmácia manipula e manda para o paciente, ele recebe na casa dele em qualquer lugar do mundo. Nossa, isso é muito interessante. Não sabia até que você consegue entregar, então. Entregar. Que ele recebe na casa, no conforto da casa dele. Demora um pouquinho mais do que se fosse aqui no Brasil, mas ele tem esse acesso, Tá. Olha, uma coisa assim que para mim ainda é um pouco desconhecida, acredito que para muita gente aqui também, no podcast, é esse negócio da medicina metabólica integrativa, O que é isso exatamente e como que ela ajuda as pessoas? Perfeito. Então, porque hoje a medicina convencional, ela trata sintomas, Enfim, o paciente começa tomando um remédio, termina tomando 10 remédios e a causa específica ela não foi abordada e muitas vezes o paciente não tem muita qualidade de vida. Então a medicina convencional é uma medicina limitada.
E devido a essa questão, eu me desiludi com a medicina, porque durante o período da faculdade, conforme a gente ia acompanhando o SUS, os hospitais, eu ia vendo que não foi para isso que eu me formei, porque eu queria me formar para fazer a diferença na vida dos pacientes e não pegar uma receita de gaveta e entregar para cada paciente, que é assim que acontece. E de forma limitada, porque o SUS tem aqueles remédios específicos que a gente acaba dando, né? A minha mãe teve um câncer de mama que acabou vindo a falecer e eu fui gestora médica da Amil durante muitos anos e a minha consulta pela agenda da Amil era de 12 em 12 minutos. Você imagina atender uma criança, fazer uma puericultura, retirar a roupa, ajeitar, fazer tudo direitinho em 12 minutos. E conforme a minha mãe faleceu, a gente tentou os melhores médicos, os melhores hospitais, eu vi que eu percebi muito essa questão da limitação da medicina porque eu não pude dar qualidade de vida para minha mãe, né? E isso me desiludiu bastante, fez com que eu largasse a medicina. Eu larguei a minha clínica no Rio de Janeiro, eu tinha uma clínica enorme, era super conceituada, referência, fui gestora da Amil, fui diretora, enfim. E resolvi tirar um ano sabático para realmente descobrir o que fazia sentido na minha vida, né? Eu, nessa época, eu tinha endometriose, já tinha feito cirurgia, né, para poder soltar o intestino, desbridar, tirar pedaço, enfim, porque eu sentia muita cólica, muita dor, era assim de forma insuportável. Eu tinha enxaqueca, eu fazia crises de enxaqueca 3 vezes na semana. Todos os dias a minha cabeça doía, assim, de forma insuportável. E eu tive depressão, tive crises de ansiedade, eu tive gastrite, tinha refluxo. Eu era uma pessoa assim que eu falava assim, o que é isso, sabe? E aí, através desse período sabático que eu fui buscar a minha cura, eu fui para a Índia, fiquei 6 meses na Índia, descobri a medicina Ayurveda, né, e fiz Panchakarma e comecei a trabalhar essas questões da minha saúde. Dali também eu estudei, descobri a medicina antroposófica, também comecei o tratamento, mudei toda a minha alimentação, então foi um período que eu virei vegana, né, e ali quando eu virei vegana eu falei, agora eu quero provar para as pessoas que as pessoas podem ser veganas e ter os nutrientes que são necessários, né. Então, dali eu descobri que na época estava começando a questão da nutrologia no Brasil, então eu comecei a estudar, né? E vi que fora do Brasil eles estavam abordando essa parte metabólica dos pacientes, né? Então, tratando realmente a causa, os desequilíbrios bioquímicos que a gente tem no corpo, porque o nosso corpo é como se fosse um carro. Então, assim, se eu tenho um carro e ele é movido a gasolina, eu não posso botar álcool, né? E se ele é movido a gasolina, se eu botar uma gasolina adulterada, ele não vai funcionar direito. Então, toda a cura, as respostas estão nessas reações bioquímicas. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai intoxicando o nosso corpo, né? Com metais, com a alimentação errada, com a gente cria intolerâncias alimentares ali, né? O estresse, essa rotina louca que a gente vive no dia a dia, tudo isso vai criando mais substâncias inflamatórias, né? Alterando as nossas produções, a nossa produção hormonal, alterando o nosso equilíbrio mental, dificultando a nossa produção de neurotransmissores. E quando a gente mapeia isso de forma individual, porque cada um tem um metabolismo específico e trata essas causas específicas, reequilibra os neurotransmissores, diminui o processo inflamatório, potencializa o metabolismo, os resultados são assim incríveis. E aí a gente trata a causa, né? Então, o sintoma, ele vem junto, né? Então, quando eu trato a causa, eu amenizo e reduzo e tiro, né, toda a sintomatologia. Então, a gente tem essa abordagem que ela é integrativa porque a gente trabalha o corpo, a mente e o espírito, entende que o ser humano é um ser integrado, a gente não pode separar essas partes, né? Então, tudo responde junto, corresponde junto, porque o metabolismo é único ali, né? Então, as reações estão acontecendo, estão impactando todos os sistemas do nosso corpo, por isso que essa abordagem ela é personalizada, ela é detalhada, que cada um tem uma necessidade específica e um metabolismo específico, e aí a gente potencializa o máximo. Então, leva ao rejuvenescimento. Eu tenho 42 anos e eu acredito que eu estou muito bem para a minha idade, assim, né? Eu ia te perguntar isso, que tem um currículo tão grande, né? E parece tão nova. Então, eu não ia perguntar a idade para uma mulher, mas quer dizer... não, mas eu faço questão de dizer, porque realmente, assim... E eu como super. Se você olhar, o pessoal fica até olhando assim, nossa, como você come. E eu não engordo, entendeu? Assim, faço as minhas atividades físicas, não sou uma louca da atividade física, eu faço 2 vezes na semana, né? Tenho umas técnicas também de meditação para poder dar esse equilíbrio mental, esse relaxamento, né? Então eu procuro viver um estilo de vida de saúde.
tá? Ué, e na consulta, então, você passa também essa receita, como se diz, essa dieta, na sua consulta você fornece para a pessoa também? Eu forneço assim, no sentido, as orientações. Então, cada metabolismo é um. Eu, por exemplo, eu me dou bem com dieta que tem um pouco mais de carboidrato. Tem paciente que precisa de mais proteína, tem paciente que precisa mais de gordura. Então, cada paciente é um. Então, eu avalio pelos exames, por toda essa parte metabólica. Às vezes, eu até passo exame genético para a gente poder entender o perfil genético daquela pessoa. É muito personalizado. E ali, eu oriento a alimentação específica. Dou algumas receitas, mas eu trabalho junto com uma nutricionista, que vai montar para esse paciente, de forma específica, o tipo de alimentação dele. Então, assim, não é dieta, é estilo de vida. Entendeu? Então, assim, você vai adotar esse estilo de vida, essa mudança comportamental na sua vida para você ter qualidade de vida, para você ter disposição. Eu acordo 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã todo dia. Eu não tenho cansaço, eu não tenho fadiga, eu não tenho nada. Hoje eu não tenho mais endometriose, eu não tenho mais enxaqueca, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, eu não tenho gastrite. Então, assim, eu não tenho nada. Eu não tomo remédio para nada. Eu tomo suplementos, bastante. Entendeu? Mas... Ué, vamos marcar uma consulta para mim, então, vamos, gente, por favor? Vamos, estou à disposição. Estou adorando, não, muito bom. Tem muita coisa que as pessoas realmente não sabem, acham que só tem aquele tipo de tratamento convencional, né? E como você bem falou aí, normalmente está tratando o sintoma, não está tratando a causa, né? Exatamente. E aí a gente caminha nessa questão de prevenção, né? Prevenir a doença. Às vezes o paciente já vem doente, a gente trata a doença, né? E também depois vai para a parte preventiva. E como é um estilo de vida, é um acompanhamento constante. Não é aquele eu vou no médico quando eu estou doente. Não, então você evita, você está sempre em acompanhamento, fazendo suplementação, né? Junto ali do seu médico como um parceiro mesmo, né? Então seu médico torna tipo um mentor da sua vida com relação a essa parte de orientação da saúde, fazendo esse acompanhamento, essa abordagem, porque a gente tem vários momentos da vida e cada momento precisa ser acompanhado, ser abordado, precisa de um suporte. Então, a pacientes com depressão a gente consegue fazer neuromodulação com ansiedade sem precisar entrar com remédio, desmama ansiolíticos, antidepressivos, assim, de forma incrível, sabe? Crise de pânico, a gente consegue também ter excelentes resultados, estabilizar o paciente, porque é um conjunto, corpo, mente e espírito, né? Espírito não no sentido de espírito em si, mas no sentido de uma questão de conexão com algo maior, com o que realmente você acredita, com o seu propósito de vida, né? Você saber o que você veio fazer aqui, né? Qual é a sua missão, porque se a gente vive sem propósito, a gente vive uma vida vazia. E viver um vazio, a gente não tem meta, a gente não consegue sair do lugar. Qualquer lugar serve, então você acaba perdendo o sentido mesmo de viver, né? Então é importante a gente ajudar o paciente a encontrar esse caminho, esse sentido dele. Então, dá várias ali formas de poder orientar esse paciente com suporte, com outras terapias, enfim, né? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que tem tipos de câncer que eles acham que a causa disso são coisas até emocionais, problemas que a pessoa passou, né? Então a mente está muito conectada com isso. Muito, né? Muito. É tudo, assim, precisa abordar, trabalhar, ressignificar, né? Então a gente precisa ressignificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mudar a ótica com que a gente enxerga a vida, né? Porque tudo está no que a gente acredita, nas nossas crenças. Então quando a gente muda a crença, a gente muda o que a gente está vivendo. Entendi. Nossa, isso é muito, muito interessante, né? A sua consulta, então, ela é bem extensa, vamos dizer, né? Você dá uma atenção caprichada. Muito. Então, assim, normalmente a primeira consulta o paciente vem, a gente faz essa abordagem de entender o momento que ele está passando, né? O histórico clínico dele, abordando desde a parte que ele estava na barriguinha ali da mamãe, né? Como é que foi todo o processo de gestação, nascimento e tudo, para poder entender tudo que foi desenvolvido, até questões de crenças ali naqueles momentos, né? Da vida dele que estão impactando a vida dele nesse momento. E dali eu peço exames específicos para para avaliar esse metabolismo. Então eu mapeio todas as partes, desde neurotransmissores, que eu peço exames para avaliar neurotransmissores, né, até a parte assim de doenças que ele já teve, enfim, tudo, alergias alimentares, intolerâncias. Aí ele faz os exames com esse rastreio todo direitinho, volta numa outra consulta, eu explico tudo que está acontecendo com ele.
Né? Então, você está assim por causa disso, disso, a gente precisa corrigir isso. E orienta o melhor tipo de alimentação de acordo com o perfil dele. Se é uma alimentação mais low carb, se é uma alimentação mais rica em carboidrato, se é uma alimentação mais proteica para ele, né? E ali a gente começa a construir esse estilo de vida de saúde. Né? Então, ele vai fazendo as mudanças gradativas do estilo de vida de doença para ir para um estilo de vida de saúde. Então, não é dieta, é uma mudança de vida. Né? Então, ele não precisa, tem que comer menos agora, não. Ele vai poder comer o que é necessário para ele de acordo com a necessidade do organismo e do metabolismo dele, entendeu? E ele vai seguir ali fazendo as trocas específicas para sempre. E a Elaine, pode beber álcool de vez em quando? Um vinhozinho? Pode. A gente, ser humano, né? Nada radical também. A gente, né? Tem... né, uma coisa de analisar prioridades, né? Isso. Porque às vezes tem pessoas assim que se não beber um pouquinho, também emocionalmente não vai pra frente. Aí a gente trabalha emocional também e vai um conjunto mantendo equilíbrio ali. E aí as pessoas falam, mas não é uma patologia, uma patologia específica. Como a gente trabalha o metabolismo, trabalha tudo, todos os sistemas, todos os órgãos, a gente tem resposta clínica em todas as patologias, porque melhora tudo, entendeu? Então não existe uma patologia específica que você vai tratar. Então eu atendo pacientes que têm doenças neurodegenerativas, pacientes com síndromes raras, pacientes com câncer, pacientes com obesidade, pacientes com reposição hormonal, pacientes com ansiedade, com insônia, com doenças inflamatórias, doenças autoimunes, porque eu trabalho o metabolismo. Entendi. Entendeu? Então... um outro assunto assim, tipo, e uma pessoa que já infelizmente já está numa situação próximo do terminal, vamos dizer, a medicina também ajuda com isso? Você tem alguma coisa para melhorar a qualidade de vida? Muito. A gente tem aí a cannabis medicinal também, que atua no sistema endocannabinoide, que é o maior sistema do corpo humano, né, fazendo com que a gente consiga de volta um equilíbrio metabólico, né? Então contribui bastante, induz a apoptose se o paciente for um paciente que tiver câncer. A gente tem um exame chamado biópsia líquida, que só é feito fora do Brasil, né? Na Grécia, na verdade. Então a gente faz a coleta no Brasil e manda para a Grécia. Só existe um laboratório que faz aqui. E ali ele mapeia o genoma do câncer, o gene do câncer, e a gente consegue saber os tipos específicos de quimioterapia, de tratamentos alternativos que a gente pode intervir ali naquele paciente, se é tipo vitamina C, ácido alfa-lipóico, entre outras coisas, e as respostas são incríveis, porque quando você consegue mapear a genética do câncer e fazer esses testes com ozônio, enfim, com várias coisas, você sabe o tratamento específico que você vai abordar para aquele paciente, né? E ali a gente consegue, às vezes, até reverter o quadro do paciente. Olha só, né? Tem muita tecnologia, muita coisa, que infelizmente o Brasil ainda é limitado e as pessoas ainda têm muitas crenças aqui. Olha, eu vi aqui, né, no cadastro do pessoal que está assistindo, e a gente tem um público bem diferenciado, né? A gente tem gente que é especialista, pelo que eu estou vendo aqui, que se cadastrou, né? Pesquisador, né? E tem o paciente comum, vamos dizer, né? E acho que algumas coisas aqui, muita gente que está assistindo deve ter um conhecimento, né, grande também. Eu vejo que você faz mentoria, né? Então você faz mentoria e cursos também para outros médicos, não é isso? Sim, cursos na área da cannabis medicinal e da medicina integrativa que eu vou estar lançando em breve, né? Então, curso prático voltado para prescrição. Ou seja, o médico aprende a prescrever, o que é importante para ele prescrever, e os fundamentos, óbvio, da medicina endocannabinoide, porque precisa saber, né? Então, infelizmente, hoje eu vejo muitos médicos prescrevendo por aí sem ter esses fundamentos, sem ter essa base, fazendo cada coisa que só Jesus na causa, que eu chego a ficar assustada, juro pra você. Então, por exemplo, pacientes que têm pânico, que têm surtos psicóticos, não podem fazer uso de THC, porque senão pode agravar. E tem médicos que estão, infelizmente, fazendo essa prescrição e acaba prejudicando o paciente, né? Então, a cannabis, quando ela é bem indicada, as respostas são incríveis para os pacientes, mas precisa saber prescrever. Então, é importante muito os médicos, os profissionais da saúde se capacitarem, porque o sistema endocannabinoide é o maior sistema do corpo humano e ele regula todos os outros sistemas do nosso corpo.
tá? Promovendo o equilíbrio. Então, se você não souber lidar com esse sistema, entender esse sistema, infelizmente a medicina está crescendo bastante, né? E é cada vez mais importante ter essa abordagem. Daqui a pouco isso vai estar nas escolas, vai estar nas universidades, isso é um desejo, né? Então é importante. No Brasil, quanto tempo que está, vamos dizer, liberado, né, esse tipo de 2015. Já faz quase 10 anos, então. 2015, já foi uma luta. E eu prescrevo desde o início, né? Então, antes a gente tinha que fazer um relatório médico, demorava 6 meses, às vezes 1 ano para autorização para o paciente iniciar o tratamento. E eu perdi muitos pacientes aguardando, né, esse processo aí. E hoje, graças a Deus, a autorização ela sai na hora. Na hora mesmo? Na hora. Ou então, dependendo, o paciente efetua a própria compra nas farmácias, né? E a mentoria médica, ela ajuda o médico especificamente a entender esse processo, né? Auxilia nas prescrições ali, orientação de casos clínicos. Também entro com a medicina integrativa para avaliação de suplementação, de suporte, de como fazer uma consulta personalizada para o paciente, abordar dessa maneira que eu abordo, como avaliar os exames, né? De uma forma diferenciada, porque o meu olhar para os exames de sangue, vamos dizer assim, os exames laboratoriais, é um olhar diferenciado. Eu não trabalho com esse índice normal, né? Esse índice normal para mim ele não serve para nada, muitas vezes para dizer que o paciente está ruim mesmo, coitado. Entendeu? E aí o paciente às vezes chega no médico, fui no médico, o médico pediu todos os exames para mim e diz que eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada, me sinto cansada, meu cabelo está caindo e tal, e realmente as respostas estão no próprio exame do paciente, entendeu? Só que o médico brasileiro aqui, né, não consegue interpretar para poder dar esse olhar diferenciado, esse suporte para o paciente. Então essa sua mentoria vai ajudar nisso, né? Sim. E qualquer médico pode fazer essa mentoria? Tem alguma especialidade específica? Qualquer médico, porque a medicina integrativa aborda essas questões específicas do metabolismo, então atende qualquer área, né? Suplementação, perfil metabólico, e a cannabis medicinal também qualquer médico hoje pode prescrever. Então pode ser uma mentoria voltada só para cannabis medicinal, uma mentoria para cannabis e medicina integrativa, né? Ou até medicina integrativa mesmo, se o médico optar, né? Porque se ele já tiver experiência cannabis, a gente discute casos, enfim, atende pacientes juntos, é bem legal, bem bacana. Nossa, eu estou vendo aqui no chat, tem algumas perguntas aqui, né, realmente bem complexas, né? Então tem gente que realmente entende aqui do negócio e está querendo tirar dúvidas bem específicas, né? Estou vendo aqui algumas perguntas também mais básicas, mas o importante do podcast é isso, a gente conseguir atender todo esse público, né? Eliane, você tem alguns casos, algumas coisas curiosas ou interessantes de algum tipo de tratamento que vale a pena destacar aqui no podcast com o pessoal? Nossa, tenho muitos, assim, muitos mesmo. Fica até difícil escolher, porque graças a Deus os pacientes, quando eles passam comigo, a gente vê uma diferença, né? Vê qualidade de vida, vê uma mudança radical. Mal de Parkinson. Mal de Parkinson, perfeita. E minha história começou na cannabis com mal de Parkinson. Então, quando foi 2015, uma amiga minha, eu passei esse período sabático e eu não queria mais atender, não queria mais ser médica. Eu decidi que eu não ia ser mais médica. Aí quando eu comecei a descobrir essa medicina metabólica, comecei a descobrir a medicina integrativa, né? Comecei a buscar. As pessoas viram a cura, a transformação na minha vida e começaram a me buscar para consulta. E eu não queria atender, eu fugia dos pacientes, você não está entendendo. E aí, durante muito tempo, muito processo assim, uma amiga minha me abordou me pedindo para atender o pai dela que estava com mal de Parkinson. E o que eu poderia, ajudar? Ela chegou, na época eu morava aqui em São Paulo, e ela chegou para mim e falou, então eu vou para aí, que ela morava no Sul. E veio, trouxe o pai, enfim. E aí eu descobri naquela época que a cannabis estava sendo muito utilizada fora do Brasil para tratar Parkinson. E ali eu fiz a minha primeira prescrição, comecei a buscar, comecei a estudar, enfim, né, toda essa questão da cannabis medicinal, e eu tive resultados incríveis. A gente teve uma recidiva, né, não teve mais, não desenvolveu mais, ele melhorou absurdamente. Então, assim, foi algo muito incrível. E daí eu tenho pacientes que tiveram epilepsia com crises convulsivas de 40 crises por dia, que hoje não tem mais crise. Nossa. Não tem. Dali eu tenho paciente com esclerose lateral amiotrófica, também que tiveram regressão do quadro, né, e qualidade de vida, estão vivendo super bem. A gente sabe que, né, é uma doença bem... Tem paciente com síndromes raras, tem paciente com ansiedade, com crises de ansiedade que hoje não tem mais, crise de pânico, né, paciente com depressão, enfim, paciente com doença autoimune, são vários.
Muito interessante. Nossa, uma aula para mim aqui, né? Bom, você é professora, tem os cursos também que você ministra, além da mentoria, né? Tem os cursos específicos, Tem, né? o curso, né? O curso prático de prescrição de cannabis medicinal. Vou lançar agora, então a gente tem um curso para médicos, para profissionais da saúde, que vai estar sendo lançado agora, dentistas também, para a área de direito. Então, tem outros profissionais que dão aula ali, que são professores convidados. O meu curso é reconhecido pela Fundação da Unifesp, tá? Então, a gente tem a certificação da FAP Unifesp, isso é muito legal, né? Então, a gente sabe que a Unifesp é uma universidade muito reconhecida, muito conhecida e que tem um peso bem grande. Inclusive, no núcleo de pesquisa que eu tenho, né, que ali tem profissionais da saúde, médicos, a gente tem como patrono o Dr. Elisaldo Carlini, que é quem começou a cannabis medicinal aqui no Brasil, junto com Rafael Michula. Então, em memória, né, todas as pesquisas, ele fez várias publicações, são muitas publicações científicas fora do Brasil, porque o Brasil nunca reconhece seus filhos, infelizmente, né? E ele é o nosso patrono ali, então é bem legal. Olha, me chamou a atenção, você falou curso para dentista. Sim, curso para dentista. Me fala um pouquinho disso, achei interessante isso. Então, hoje os dentistas podem prescrever produtos à base de cannabis medicinal. Só os médicos e dentistas podem prescrever hoje, tá? De acordo com a lei no Brasil. E aí, os dentistas também precisam se capacitar para poder fazer uma prescrição eficiente, porque é um sistema, precisa entender as interações, tudo direitinho. Então, a gente dá esse curso, né, para que eles consigam fazer essas prescrições, tenham todo esse entendimento. Então, sou eu e mais 2 dentistas dando aula ali da área específica da base, né? E assim a gente vai conseguindo ajudar eles a conseguirem ter uma prescrição segura, fazer uma prescrição segura. Porque a cannabis é segurança também, né? E aí que entra a minha segunda pergunta também, que você falou do curso para a área jurídica. Para a área jurídica. Então, hoje a gente fala do direito canábico, que são advogados que estão se especializando nessa área de como ajudar o paciente, de acordo com a lei, né, a ter os produtos à base de cannabis medicinal. Se o paciente não tem condições financeiras para arcar com o tratamento, que cada vez ele está mais acessível, mas ainda tem pacientes que não conseguem arcar com o tratamento, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é obrigado a dar o tratamento para o paciente, né, ou o governo ou o próprio plano de saúde. Então, procura um advogado especialista nessa área que possa entrar com um processo contra o governo ou contra o plano de saúde para que seja fornecido o tratamento. Então, ele recebe o tratamento de graça na casa dele ali pelo período que for prescrito certinho. Né? E aí existem algumas orientações. A cannabis medicinal está mudando aqui no Brasil, então a pessoa precisa entender, precisa saber como é que faz esse processo, tudo direitinho. O médico tem que escrever, fazer um laudo, né, específico ali, e assim a gente vai seguindo. E os médicos no curso também aprendem como desenvolver esse laudo, como escrever, como fazer direitinho, para que tenha sucesso, né, ali esse processo do paciente. Então, hoje todos têm acesso à cannabis medicinal. Inclusive, o SUS agora aprovou, tiveram projetos, foram 27 projetos de leis em 27 estados do Brasil, né, já aprovados para que a cannabis ela entre pelo SUS, para que o paciente tenha acesso. Só que só são 4 patologias específicas. E aí acaba limitando, né, um pouco. 4? Somente 4, por enquanto, nesse primeiro momento. E existem produtos também à venda nas farmácias. A gente tem 22 produtos à venda nas farmácias do Brasil. Droga Raia, Drogazil, entre outras farmácias, com receita ali amarela ou receita azul, né, que o paciente já pode sair da consulta e comprar o seu produtinho. Legal. Não, assim, fala nisso, assim, quais são as perspectivas aí que você vê né, nesse crescimento, nas novidades para esse tipo de tratamento aí? Tem alguma novidade quente chegando? Assim, a novidade quente é que agora eu vejo que fica cada vez mais difícil eles frearem, né, ou proibirem o tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil. Até tentaram isso ano passado, Então, o CFM restringiu o uso e o tratamento, mas teve passeata nas ruas, os pacientes foram para as ruas fazer passeata, porque pacientes que utilizam o tratamento, que dependem disso, que tiveram respostas incríveis e significativas, como essa questão das crises convulsivas que eu te falei, né, entre tantas outras coisas. E dali também eu, como médica, me levantei, fui entrevistada pelo Jornal Nacional, pela Globo News,
G1, enfim, TV Cultura, dei entrevista para vários lugares, eu tenho no meu Instagram, depois a pessoa pode dar uma olhada ali para poder ver essas entrevistas, que eu falei que é um absurdo o Conselho Federal de Medicina fazer uma loucura dessa, e tá falando que não existia estudo, artigo científico suficiente para isso. Impossível. O que mais tem hoje é artigo científico falando de cannabis medicinal para várias patologias. Ainda carece de estudo, sim, para determinadas patologias, mas a gente já tem muita coisa, né? Então, assim, e isso a gente consegue provar, a gente até mandou alguns artigos para eles, aí acabou caindo, né? Mas não tem mais como parar. Então, entendi. É muito só crescer. Benefício comprovado, né? Muitos. Gente, aproveita aqui também embaixo aqui do vídeo, no botão do chat, tem um botãozinho aí para vocês seguirem a Ailane nas redes sociais, né? Então aproveita aqui para ficar em contato e saber dessas novidades também, né? Ailane, e no Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide, né, que é um portal ali, né, as pessoas também conseguem agendar consultas com outros médicos, né, que estudaram com você, tem a mentoria, não é isso? Isso. Os médicos todos ali do núcleo, que atendem pelo núcleo, são médicos capacitados, todos os casos são discutidos, né, os casos mais específicos, então eles têm toda a orientação necessária para poder fazer esse acompanhamento, esse entendimento necessário, porque, é o que eu te falei, hoje a gente vê cada coisa por aí, então os meus médicos lá do núcleo não fazem essas coisas, a gente pode ficar, né, os pacientes despreocupados, que a gente dá todo o suporte, todo acolhimento. Se o paciente não tiver condições financeiras para arcar com tratamento, a gente orienta os advogados específicos do núcleo que vão fazer toda a judicialização de forma gratuita para o paciente, porque hoje uma judicialização está em torno de 5 a 7 mil reais, tá? Então ele não tem que pagar nada para ter essa judicialização, a gente dá esse suporte para ele. As consultas no núcleo são consultas a preço popular, então, se eu não me engano, acho que está 215 ou 250 reais, né? E ele pode ali escolher um médico específico para dar esse suporte para ele. Então, tudo passa sobre a minha supervisão. A gente tem reuniões científicas bimestrais para discussão de casos clínicos, para discussão de artigo, tudo que mais novo que está acontecendo, né? Então, a gente está afiliando, aceitando médicos ali para se tornarem membros do nosso núcleo, também profissionais da saúde. Todos eles passam por uma entrevista comigo, ninguém entra do nada e faz o que quer e aparece onde que quer, não. Então, e a gente tem essas reuniões, tem toda essa parte de conhecimento, de entendimento, né? A gente está gerando dados para fazer publicação científica depois. Então, o paciente que participa do núcleo, ele está contribuindo para o desenvolvimento da cannabis medicinal no Brasil através das informações que ele nos fornece com essa geração de dados. É claro, quem quiser, ninguém é obrigado a participar de tudo. Então, a gente tem protocolos clínicos específicos ali, a gente está fazendo uma pesquisa baseada em evidências de casos reais, que são pesquisas já utilizadas fora do Brasil, tá? Porque o Brasil ainda está muito atrasado, então toda pesquisa ela demora anos e anos e anos, tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 5, as empresas gastam rios de dinheiros, né? Enfim, e através dessa pesquisa a gente encurta o tempo, porque a gente gera os dados através de questões específicas de acompanhamento ali desse paciente. Esses dados gerados de acordo com a cartilha que o FDA e a EDA desenvolveram, a gente consegue se encaixar dentro dos critérios específicos que valida todas essas informações. E tudo ali é de acordo com o FDA e com a EDA. Então, mais para frente, a gente vai fazer essas publicações científicas, a gente quer validar ali junto com a Anvisa, enfim. O paciente que entra para o núcleo tem uma carteira do paciente verde, né, que ali tem um QR Code que dá acesso à prescrição dele, que dá acesso à autorização dele, tudo direitinho. Ele viaja com a carteirinha para tudo quanto é lugar, não precisa carregar aqueles montes de documentos, né? Então, a gente também tem esse benefício para o paciente. A gente também tem clubes de benefícios ali para o paciente, né, que ele tem desconto em vários locais, enfim, para dar esse suporte para o paciente, além de todo esse processo de consulta de preço popular, acompanhamento, acolhimento, né, toda essa questão de suporte, judicialização. Então, não tem para onde o paciente, né, vamos dizer assim, ir de que ele precise mais. A gente dá tudo o que ele necessita. Perfeito. Ailane, muito interessante isso, né? Acho que agora, gente, quem quiser acessar o portal aqui, né, para se cadastrar como paciente, como médico, tá? É bem interessante mesmo. O link está aqui também no botãozinho do chat. Só para complementar,
Então, no núcleo, são médicos, profissionais da saúde, dentistas, psicólogos, terapeutas, tá? Advogados, todo pessoal que tem interesse, afinidade pela cannabis medicinal e pela medicina integrativa pode se tornar membro do núcleo, tá? Lembrando que só os dentistas e os médicos prescrevem. A gente tem uma plataforma específica de consulta, de telemedicina. Então, os pacientes têm aplicativo ali, que ele, pelo aplicativo, ele recebe a receita, recebe tudo, faz a telemedicina, teleconsulta dele por ali, né? Ele consegue mandar mensagem para o médico de forma automática, para o dentista. Então, a gente tem todo esse suporte e todos podem, que têm essa afinidade, participar, porque a gente tem essas reuniões científicas, a gente tem desconto em vários eventos, né? Inclusive congressos, a gente oferece tudo isso para eles. É uma forma de todo mundo estar unido, discutindo sobre um tema afim, né? E estar evoluindo e crescendo, sabendo mais sobre isso. Eliane, falando nisso, que dicas que você daria para alguém que quer começar a trabalhar na área de cannabis medicinal? Estude, faça curso, conheça, né? E aí sim você pode começar a prescrever. Não receba o representante e, pelo que ele falar, comece a prescrever, porque tem muitos viés aí nesse meio. Oi, Eliane, para quem quiser se informar um pouco mais sobre isso, tem algum material que você pode disponibilizar, um e-book, um vídeo, alguma coisa assim que você acha interessante? Nossa, eu tenho um e-book incrível. Esse e-book, ele fala desde a questão de sono, tipo, como dormir melhor, o que eu devo fazer, como me preparar para dormir, até para você avaliar se você está hidratado ou não, com a coloração da sua urina, né? O quanto você deve beber de água por dia, quanto você deve ingerir, tipo, guias de óleos essenciais para aromaterapia, para sono, para ansiedade, para pânico, né? Enfim, além disso, também tem várias receitinhas, assim, super saudáveis, super naturais. Falo de temperos naturais, né? Pesticidas, GMOs, alimentos que a gente deve evitar. Eu dou um guia de panelas. Panelas, exatamente. Porque as panelas hoje também trazem muitas toxinas para o corpo que a gente não está preparado, que depois precisa tirar. Então, tem panelas específicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia que evita essas toxinas, né? Então, a gente tem... como eu falei, é uma abordagem. Eu dou orientação de filtro para beber tipo de água específico que vai dar água alcalina, que vai realmente tirar, né, os metais, as toxinas da água para você ter qualidade de vida. Como você deve lavar os alimentos, né? Então, assim, para que você realmente consiga, né, exterminar as bactérias, enfim, de forma que você não se intoxique. Então, assim, tem um mundo de coisas muito interessante, é um e-book bem extenso ali e que pode ajudar bastante. E eu tô lançando um livro. Agora, em breve, eu vou lançar um livro, é um guia de produtos de cannabis medicinal, que eu explico exatamente a diferença entre os tipos de produtos que existem no mercado, né, o porquê dessas diferenças, o que é indicado para cada tipo de paciente específico, né, além de especificar a diferença entre genética, cepa, né, enfim, é um guia muito bacana que todo profissional da saúde deve ter, porque é um guia de bolso e você pode abrir e consultar em qualquer momento na hora de fazer a prescrição. É muito bacana. Olha, eu vi que o pessoal já colocou aqui mais um botão aqui pro e-book, né? Então, quem tiver interesse, a gente clica aqui no e-book e vocês vão receber o link aí para acessar esse material, né? Nossa, Eliane, olha, é muita informação. Eu queria até ver com você para a gente marcar um próximo podcast aí, porque eu fiquei com outras dúvidas, só que o nosso tempo aqui já está acabando, né? A gente pode marcar um próximo aí, né? Quem tiver interessado também aí em qualquer dos botões que vocês clicarem aqui, a gente vai mandar o convite para o próximo também, né? Perfeito. E vamos fazer isso que eu acho que é muito bacana. Eu queria agradecer aí, né, a sua presença, o conhecimento que você disponibilizou aqui para todo mundo, né? Eu acho que é muito proveitoso. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e com certeza voltarei para fazer um próximo podcast. Até breve. Obrigado, pessoal, Obrigado, pessoal, pela participação. O chat vai ficar ligado aqui um pouco mais ainda. Quem quiser fazer os agradecimentos aí, né? A gente já desligou a inteligência artificial, mas, né, podem mandar aí os agradecimentos e obrigado pela presença. Até a próxima. Até a próxima.